Quero trazer hoje para você 4 dicas muito importantes quando você decide procurar um imóvel para adquirir, né? Para mudar de casa, mudar de lar e sim realizar aquele sonho que é o mais desejado por todos os brasileiros, que é o sonho da casa própria, né? Mesmo você que já tem uma casa própria e quer mudar por outra, até porque o ciclo de vida faz isso, né? Os filhos crescem, saem de casa, aquele ninho vazio, aí você de repente precisa adquirir um imóvel menor, já não serve tanto para você aquele imóvel tão amplo, né? E ao contrário, você está num ciclo de crescimento familiar, onde você está se casando e quer ter filhos no futuro, você vai buscar um imóvel mais amplo. Então esse ciclo de vida do imóvel é constante, né? São mais de 4.000 nascimentos diários no Brasil. Então sempre teremos aí demandas imobiliárias a serem supridas. Então vamos lá. O que é que você tem que fazer e o que eu sugiro que você faça quando você for comprar um imóvel? Primeira coisa, primeira de todas, até eu mesmo que acabei de passar por esse ciclo, fiz exatamente esse passo a passo que eu acho que você vai aproveitar de alguma maneira, tá? Espero que seja muito útil todas essas dicas que eu vou estar te passando aqui. Então a primeira coisa é procurar um corretor de imóvel de confiança. Isso eu não falo porque eu sou corretor de imóveis. Eu falo porque ele vai fazer de tudo para que seja maximizado o seu tempo e tenha assertividade nas suas escolhas. Entregar um imóvel de acordo com o que exatamente você quer e do que você precisa. Dentro, claro, do bolso que você tem para adquirir aquele imóvel, né? Então a primeira dica é essa: procure um corretor de confiança, ele vai te ouvir, vai entender suas necessidades e vai buscar para você e sua família aquele imóvel que realmente vai te atender da melhor forma possível, certo? Não deixe de fazer isso. A segunda dica é saber qual o seu real tamanho orçamentário para isso. Do que você dispõe financeiramente para adquirir esse imóvel. Se você for adquirir à vista, é o seu recurso que já está disponível para você, seja em aplicações ou até na conta corrente. Você tem que entender bem que recurso é esse e, claro, lembrar de que quando você adquire um imóvel, estão embutidos nessa aquisição as taxas cartoriais, que geram em torno de 5% do valor do negócio em todo o país, tá? Há algumas exceções, caso de Salvador, por exemplo, que é 5% em média do valor da negociação ou do valor venal. Aquele que for maior, a taxação vai ser em cima. Mas no Brasil, de forma geral, é 5% do valor do negócio. Então vamos imaginar que você esteja adquirindo um imóvel de R$500 mil, tá? Se for à vista, claro, você vai ter que ter essa disponibilidade. Se for a prazo, hoje, nós temos essas taxas efetivas de financiamento dos principais bancos e tem algumas nuances aí. Por exemplo, o banco, a Caixa Econômica hoje, ela só financia no máximo 70% dos recursos na tabela saque e 50% dos recursos na tabela price, né? A saque você amortiza mais os juros ao longo das prestações, as prestações são mais altas, e a price você começa com prestações menores e ela vai amortizando ao longo do tempo, então ela vai crescendo ao longo do tempo. É muito importante você analisar bem isso para saber qual daquelas que cabe mais no seu bolso. Então, se você for adquirir um imóvel via financiado, você no mínimo vai ter que ter 20% de entrada para adquirir imóvel. Lembre-se que além dos 20% tem a taxa cartorial que está naquela faixa de 5%, como a gente falou, tá? Então é muito importante que você, junto com o seu corretor de imóveis, faça essas simulações em diversos bancos para ver quais daquele vai te dar a melhor condição de aquisição para que você não tome susto mensalmente. Até porque, gente, o Brasil está passando um momento, 2024, houveram mais de 40 mil imóveis leiloados por instituições financeiras. Significa que as pessoas adquiriram seu imóvel via financiamento e por intempérie do mercado, da vida, não conseguiu arcar com isso e agora existe uma lei que extrajudicialmente o banco pode, a instituição financeira pode já tomar posse do seu imóvel e colocar leilão
e isso acelerou bastante o processo de retirada de famílias de seus lares por questão de inadimplência. Então é muito importante que você veja exatamente qual o tamanho do seu bolso e todas essas contas façam parte. Terceira dica, além da conta que você faz de financiamento, renda disponível, juros mensais e taxas cartoriais, você não pode esquecer de avaliar também os custos das taxas de condomínio e de IPTU que aquele determinado imóvel vai ter para você. Então você tem que somar tudo isso para que você tenha uma jornada de compra bastante tranquila e que o seu sonho seja sonho e não seja pesadelo ao adquirir um imóvel, certo? Então, mais um motivo de você recorrer ao seu corretor de imóveis para que ele lhe oriente da melhor forma nesse sentido. E a quarta dica, muito importante, é que você precisa adquirir seu imóvel, mas você tem que entender que seu imóvel, ele tem que ser atrativo para um momento que você queira revender no futuro. Em algum momento da vida, a gente pode querer revender nosso imóvel. Às vezes a gente compra um imóvel achando que é para o resto da vida, mas a vida muda, tem vários ciclos de vida, e de repente você vai precisar ter que se desfazer daquele imóvel que você tanto quis e tanto construiu da melhor forma possível, com os maiores sonhos que você teve. Então, o imóvel, por natureza, ele não tem uma liquidez imediata, né? Quando você quer vender, nem sempre você consegue vender rapidamente. Mas o que acelera essa liquidez é justamente você comprar um imóvel com excelente localização, andares interessantes, intermediários são os mais indicados, né? Andares baixos tem uma demanda específica, andares altos tem demanda específica, o intermediário ele acaba atendendo a média da população, tá? Então, a primeira coisa, localização. Segundo, escolher bem o andar. E terceiro, a posição solar desse apartamento. No sul do país, costumam se recorrer os imóveis que têm um sol mais à tarde, que aquece o ambiente. Já no norte e nordeste, isso é problemático, né? Nós temos uma inserção solar muito grande ao longo do ano aqui no Nordeste. Então, você precisa escolher aquele imóvel que tem uma ventilação cruzada, que seja agradável de se estar ao longo do dia, não só pela manhã, como pela tarde também e à noite. Então, escolha muito bem a posição solar do seu imóvel, o andar do seu imóvel e todas essas contas que você precisa fazer para que você adquira seu imóvel da melhor forma possível. Então, conte sempre com o corretor de imóveis, que ele vai te ajudar nisso. Até porque, antes de adquirir um imóvel, o corretor vai fazer uma due diligence, que é aquele levantamento de certidões negativas do imóvel e do proprietário, para saber se esse imóvel realmente está apto para que você adquira e não tenha nenhum tipo de problema. Tá bom? Então, volto sempre aqui para te dar mais dicas. Qualquer dúvida, me chama. Fala comigo, fala com o Dimitri aqui, que estou à sua disposição para sempre trazer coisas boas para você. E se você gostou disso, dê seu like, compartilhe para seus amigos, porque isso ajuda a gente a divulgar mais notícias importantes como essa. Um grande abraço.